Uau, que vitória! O São Paulo que suou sangue, que chorou lágrimas de sangue para conseguir ganhar do poderosíssimo Juventude, cara. É inacreditável o quanto o São Paulo sofre para jogar bola. Eu vou te contar alguns mistérios, algumas coisas que você vai ficar impressionado. Eu descobri um mistério chamado Sabino, eu vou te contar o que tá por trás desse jogador. Nós vimos o Rigoni fazer um gol no poderosíssimo Juventude, o que vai render para ele mais uns 3 anos de contrato no São Paulo, provavelmente. Nós vimos o São Paulo fazer gol contra, né? O Ferrarese, inteligentíssimo, fazendo gol contra. Enfim, esse jogo teve várias facetas, um jogo simplesmente horroroso, de 2 times horrorosos, que o Juventude teve chance sim de fazer gol, de sair com a vitória, e contou com a falta de qualidade absurda dos seus jogadores, igualmente o São Paulo, né? O Juventude e o São Paulo estão praticamente ali no mesmo nível de time. A diferença é que nosso elenco é bem mais caro. Então a gente tem algumas coisas a serem analisadas, mas pelo menos a gente tem que olhar pelo copo meio cheio, né? Ganharam o jogo e eu tô cansado de olhar pelo copo meio vazio, cara. Ganharam o jogo, beleza, legal. Não espero eu soltar fogos de artifício aqui, porque o São Paulo conseguiu ganhar do poderosíssimo Juventude, mas pelo menos a gente vai dormir mais tranquilo, vai ter um final de semana um pouco mais tranquilo, com menos raiva, e podemos analisar as coisas com um pouquinho mais de calma. Enfim, pessoal, primeiro tempo, como eu disse para vocês, o São Paulo tentou algumas iniciativas, começou até que bem o primeiro tempo, mas o Juventude também, o Juventude teve chance sim de no primeiro tempo fazer gol e contou com a falta de calibre absurdo dos jogadores do Juventude, que parece um time bem espelhado, os dois, com um técnico que você já bem conhece, o inteligentíssimo Thiago Carpini, né, que você já conhece, o nível de técnico pela sua primeira passagem aqui no São Paulo. E, cara, mas convenhamos, o Thiago Carpini até tá fazendo um bom trabalho, ele sempre fez bons trabalhos em times pequenos, não prestou pro São Paulo, que é um time gigantesco. Enfim, no primeiro tempo, nossa, chatíssimo, cara. E o segundo tempo mais chato ainda, o segundo tempo que aconteceu algumas coisas mais interessantes, onde nós vimos o Luca entrar, e a minha grande pergunta pro Crespo é por que o Luca não entra mais vezes? Por que sumiram com o Luca, sendo que o moleque tem tanto talento? Tivemos coisas boas também para analisar, o Mike, que também não entendo não ser titular desse time, já merece a titularidade há muito tempo. E eu acho que de fora, eu acho que é só isso. Ah, eu tenho uma surpresa pra você. Eu garanto que o que eu vou contar agora, você vai pular e falar: Ronei, quem poderia imaginar que isso iria acontecer? Temos mais um lesionado. Ferreirinha sentiu. Outro lesionado, o Crespo ganhou. Ah, quem poderia imaginar? Inacreditável, né? Com o DM que a gente tem, com a preparação física que a gente tem, ninguém poderia imaginar. Ah, e fora, cara, que juizinho, que arbitragem horrorosa, cara. Eu tenho a noção que o Tapia, cara, o Tapia, ele foi visto pelo juiz como um saco de pancada. Os jogadores, ó, e o juiz, ó, nada, foi nada. É inacreditável, é o nível de arbitragem brasileira, que o São Paulo, a gente vê que o poder de bastidor de São Paulo não consegue elevar nem mesmo do Juventude, graças ao ridículo e o abissal do nosso presidente. Enfim, vamos falar de cada um dos jogadores. Eu tenho que aproveitar esse domingo que o São Paulo ganhou para relaxar um pouco, né? Que geralmente o São Paulo consegue acabar e destruir com o nosso domingo. Pelo menos hoje a gente vai ficar um pouquinho mais tranquilo. Eu vou te contar as coisas interessantes, vamos chegar lá. Primeiro, o Rafael fez umas defesas ali seguras, foi exigido em alguns pontos da partida. Nenhum chute nenhuma defesa foi extraordinária, caramba, extraordinária a defesa do Rafael. Mas foi um goleiro seguro, até porque a gente estava jogando contra o Juventude, jogadores extremamente ruins, igual o do São Paulo. E, cara, enfim, o Rafael fez uma partida segura, normal. Alan Franco, para mim, também foi um zagueiro seguro, nada demais. Ferrarese, meus parabéns, Ferrarese conseguiu fazer um gol contra, né? Porque o nível de vergonha no São Paulo nunca o vergonhômetro, o São Paulo tem um vergonhômetro.
E esse vergonhômetro nunca pode passar de mais da metade, nunca pode ser menos de mais da metade. Você conseguiu entender, né? Sempre o São Paulo tem que fazer algum tipo de vergonha, o jogador fazer gol contra. E aí a gente vai pro Sabino, cara, que eu falei que eu descobri o mistério do nosso Will Smith da zaga. Sabe o que acontece, cara? O Sabino, ele é um jogador necessário para a profissão do futebol, cara. Ele é aquele jogador que ele eleva os adversários, ele eleva a moral dos adversários. Tipo, você na sua profissão, você tá mal, você tá ruim, você é um atacante que não faz gol, que não faz nada. O Sabino é o cara para elevar a sua autoestima. O Sabino é esse zagueiro, é o zagueiro que eleva a autoestima de um jogador. O Memphis estava ali, mais pra cá do que pra lá, a torcida pegando no pé, chegou, toma uma sainha. Nesse jogo, o Sabino levou caneta, o Sabino levou chapéu, o Sabino chegou atrasado. Que jogador horroroso, pessoal. Que jogador horrível. Olha o nível de zagueiro que a gente tem. Ontem eu tava com palhinha e hoje eu tive que ver o Sabino vestindo a camisa do São Paulo. É simplesmente horrível. É um jogador de um nível extraordinariamente ruim. O nosso Will Smith da zaga, mais uma vez no seu nível de vergonhômetro, lá em cima, elevando a nossa vergonha lá em cima com o time do São Paulo. Enfim, a gente vai pro Mike, que pra mim eu não entendo porque esse jogador não joga mais, eu não entendo porque o Mike não é mais utilizado. Pra mim já tem que ser titular pra já do São Paulo. A gente vai pro meio campo, o Pablo Maia teve um lance importante no primeiro tempo, que ele tirou ali a bola que ia pro gol e ele fez só isso também. Um jogador que eu já disse que pra mim acho muito pouco um jogador que só sabe marcar. O Pablo Maia pra mim ainda deve muito. Vamos pro Bobadilha. O Bobadilha fez um gol. Uau! Extraordinário! Palmas pro Bobadilha. E na verdade só foi isso, né? Legal, fez o gol, bacana e é só isso mesmo. Luiz Gustavo, pessoal, eu tenho uma impressão, cara, eu não sei se só eu, você comenta aí embaixo se é só eu que tenho. Eu tenho uma impressão que o Luiz Gustavo joga desengonçado, cara, ele corre desengonçado, sei lá, joga meio desengonçado, meio, sei lá, as pernas vai fazendo uns nós assim, eu não sei, cara, não sei se é impressão minha, não sei se eu sou muito chato que olha esse tipo de coisa, mas pra mim o Luiz Gustavo parece que tá sempre meio desengonçado. Aí a gente vai pro Ferreirinha, que tava fazendo uma boa partida, o Ferreirinha. Quando o Ferreirinha tá tomando boas decisões, ele tava tomando as decisões certas, tava passando, não tava pensando na tanga do Neto. Acontece o que sempre acontece no São Paulo, que o jogador vai e sente, se lesiona, não é azar, não é mandinga, é simplesmente incompetência, cara. Eu também não sei se esses jogadores se cuidam no dia a dia, não sei se cuidam da alimentação, não sei. Eu sei que o São Paulo tem um DM incompetente e uma preparação física totalmente incompetente também, enfim. Infelizmente o Ferreirinha sentiu e esqueçam ver o Neto de tanga. Pra você que tava salivando pra ver um Neto de tanga, esquece que não vai rolar, pelo menos não esse ano, a não ser que o Neto renove essa aposta aí. E também o Neto tava certo, o Ferreirinha fazer um determinado número de gols aí é impossível praticamente. O Ferreirinha atingiu o seu máximo, atingiu o seu ápice. O ápice do Ferreirinha é esse aí. Aí a gente vai pro Tapia, que o coitado, como o Tapia apanha, né? Como o Tapia apanhou hoje. Hoje ele deve ir, ó. O Tapia apanhou mais que gato em desenho, cara. Ó, pau. O Tapia apanhou demais, cara. Mas a gente volta pra esforçado, muito esforçado. Eu acho que o esforço do Tapia é a qualidade dele, porque qualidade futebolística, vamos combinar, eu e você. O Tapia não tem, então, mas é um cara esforçado. Pra mim, é um cara que tem vergonha na cara nesse elenco, é o Tapia. E o Luciano, pessoal, o ídolo, vamos gritar aí, Luciano? Luciano já largou de mão, quer tá de férias. Esse ano o Luciano não fez absolutamente nada nessa partida, reclamou e não tem efeito nenhum, o árbitro nem ligou, continuou não dando falta. Enfim, o Luciano mais uma partida não fez nada, errou o chute ali, ainda bem, ele deu a sorte que o Bobadilha tava lá para completar, se não, amigo, ia ficar muito difícil perdoar o Luciano. Enfim, o Marcos Antônio entrou também para dar uma dinâmica ali, até melhorou o time do São Paulo. Quando o Marcos Antônio entra, o time do São Paulo melhora, né? Caramba, meu, tá subindo um refluxo, cara, ultimamente. É que a gente vai passando raiva durante o jogo e o estômago vai atacando, a gastrite vai atacando, enfim. O pessoal que entrou, o Rigoni entrou, pô, o Rigoni fez o gol, 3 anos de contrato a mais.
virou ídolo master, Rigoni. Conseguiu fazer um gol? Bom, aí você me entende mal, pô, Rony, você não tá feliz que o São Paulo ganhou? É lógico que eu tô, pessoal, é lógico que eu tô feliz. Mas, pessoal, foi contra o Juventude. Isso pro São Paulo deveria ser algo normal, não deveria ser suar sangue, derramar lágrimas pra conseguir fazer um jogo heróico, como vão falar. O São Paulo foi heróico contra o Juventude. Não deveria ser assim, cara, deveria ser algo rotineiro, deveria ser algo tranquilo. Só que você vê que o São Paulo e o Juventude tem praticamente o mesmo time, cara, são praticamente do mesmo nível, uma peça ou outra que vai divergindo da outra. Agora o Luca, o moleque entrou, cara, o moleque joga muita bola, por que esse moleque não tá entrando, cara? Esse moleque tem que continuar recebendo oportunidade, esse moleque pra mim tem que continuar jogando, recebendo ritmo. E agora que o Ferreirinha se lesionou, provavelmente a gente vai ver ele no próximo jogo, nos próximos jogos, que, sei lá, o São Paulo tem mais 2 jogos, 3, por aí. Enfim, pessoal, é isso. O que você achou? São Paulo ganhou, mais 3 pontos para a conta. Vinha 3 jogos no Brasileirão sem vencer. Ainda bem, o Crespo, eu tô muito ansioso para a coletiva do Crespo, cara. Espero que ele dê mais uma encarcada nessa diretoria, porque ele perde mais um jogador. E eu não vou falar do Ferrarese, pô, coitado do Ferrarese também, pelo amor de Deus. Tem hora que a gente tem que sentir pena, tem que sentir dó, tem hora que a gente tem que se compadecer dos guerreirinhos, né? Pra não falar, você é chato demais, você é um lixo, como chegam uns aqui. Você só reclama. Não, tô rindo, ó, tô sorrindo, gostou do meu sorriso, ó. Ó, gostou? Tô sorrindo, São Paulo ganhou, é isso. Mas vamos sempre voltar para a realidade. Isso deveria ser o mínimo do mínimo, ganhar de um time que tá lutando lá na zona do rebaixamento para não cair, né? Deveria ser o mínimo do mínimo, né? Mas para alguns torcedores é o máximo, é heróico ganhar do Juventude com esse nível do futebol, que futebolzinho porco e podre do São Paulo mais uma vez. Mas, enfim, eu quero saber sua opinião. Obrigado a todos que colaboram com o Pix, tá aqui o QR Code para você que quiser ajudar aqui a montar o cenário, a fazer os negócios. Também vou deixar no primeiro comentário fixado e quero saber o seu comentário, o que você achou. Você achou uma partida heróica do São Paulo? Você vai comemorar, vai estourar fogos de artifício? Respeita a sua opinião. Ou você acha que os carinhas ainda estão devendo, os heróizinhos ainda estão devendo? Tô muito curioso para saber sua opinião. Ah, cara, e ontem um evento na Sala Store, ó, Palhinha, um craque de verdade, um jogador de verdade. De um jogador, a gente tá falando de um jogador de outro nível, né? Enfim, vamos lá, né? Tô ansioso pelo seu comentário, tô ansioso pelo seu like e pelo seu hypar. Ganhamos, vou dormir tranquilo, vou ali agora curtir com minha família, vou comer alguma coisa e espero você no próximo vídeo. Obrigado a todos vocês que assistiram, um grande abraço, até a próxima.